Olá, como já perceberam, tenho atrás de mim a arruada do CDS, o IDA Europa está na rua, o Conselho Nacional de Juventude também. Vamos acompanhar o Nuno Melo e a campanha do CDS e falar sobre as europeias. Até já! Nuno, obrigado por falar connosco. Isto é um projeto do Conselho Nacional de Juventude e do Parlamento Europeu. Estamos, neste momento, a caminhar na Ria de Aveiro. Vamos começar com reações. Reforço ao orçamento do programa Erasmus. Sim, sempre que lhe dou uma novidade, nós apresentamos uma medida europeia todos os dias de campanha e apresentei o equivalente a um Erasmus para jovens agricultores. Há pouco tempo atrás chamamos Semente Europa e a ideia é precisamente porque não há neste momento renovação geracional na agricultura. Por cada jovem com menos de 35 anos, há 9 com mais de 55. Propusemos precisamente uma troca de experiências na União Europeia entre jovens agricultores, jovens saídos das faculdades de agronomia, inspirado no Erasmus. Muito bem. Reforço. Já temos aqui, estamos mesmo em campanha, como se pode ver. Reforço ao orçamento da União, sim ou não? Reforço ao orçamento da União, sim. Acha que com contribuições nacionais, com receitas próprias? Com contribuições nacionais e receitas próprias, que não impostos ou taxas europeias. Nós entendemos que a matéria fiscal é uma matéria soberana dos Estados. Há receitas próprias que não são impostos nem taxas. Nós somos, por razão conceptual e por desnecessidade conjuntural, contra impostos europeus. Ok. Então, sobre um limiar mínimo para tributação na União Europeia, todos os níveis. A tributação é matéria soberana dos Estados, lá está. E de resto nós tivemos esta circunstância muito singular de Mário Centeno ter recebido há 2 dias uma carta do socialista como Mário Centeno, Pierre Moscovici, pedindo apoio em relação à criação de um imposto sobre as empresas, sendo que já o tabelam pelo mínimo de 18%. Ora, os parlamentos foram criados precisamente para que os governos não tributassem os povos sem mandato. Temos então um ministro socialista, ministro das Finanças, que sem mandato da Assembleia da República, porque nem lá levou o assunto, apresentou a sua aceitação na última reunião do ECOFIN, no sentido da aceitação portuguesa para a criação de um imposto europeu, que é obviamente inaceitável, para não dizer inacreditável, e justificou que nós requeréssemos a ida de urgência à Comissão de Economia e Finanças do Parlamento do Ministro Mário Centeno. Então que é um quarto ponto, sobre impostos a grandes plataformas digitais, uma Google, um Facebook, uma Amazon, que funcionem na União, qual é a sua posição? Eu diria o seguinte, eu sou contra impostos europeus, portanto é uma razão conceptual. Em segundo lugar, não se trata muitas vezes de não serem tributadas, trata-se da tributação ser inferior ao que seria noutros países. Ora, a Irlanda é hoje um caso de sucesso enquanto país, precisamente porque soube diferenciar do ponto de vista tributário. Infelizmente a União Europeia é formatada numa lógica socialista que não concebe que os povos progridam sem altas taxas fiscais ou tributárias e, portanto, tudo é formatado na base dos impostos, não conseguem inovar para além dos impostos e não concebem, desde logo, que países possam ter baixas cargas tributárias, nisso atrair investimento, como sucede com a Irlanda. No que tem a ver com o digital, curiosamente, Portugal, de acordo com o último estudo da União Europeia, da Comissão Europeia, é o terceiro país que mais emprego criou e riqueza gerou na área do digital. Sim. E temos exatamente Portugal, nesta área altamente tecnológica, a criar emprego e a gerar empresas em Portugal, a dizer tributos à área do digital. Ora, eu acho pouco inteligente, mas muito socialista. E realmente não é iniciativa que me anime particularmente. Somos contra impostos europeus, ponto final para a Seria a favor ou contra da retirada de subsídios à exploração de combustíveis fósseis? Sou a favor de uma visão que seja pragmática, ou seja, não se pode demonizar os combustíveis fósseis sem primeiro se ter a certeza que há alternativas capazes de manter uma economia a funcionar. Eu percebo que do ponto de vista do lirismo absoluto, e que até é um limiar desejável a tempo médio, digamos, o ideal são as energias limpas e estamos todos a investir nas energias limpas, mas sabemos que neste momento a economia precisa ainda de combustíveis fósseis para funcionar diariamente, as empresas, os automóveis e, portanto, sem prejuízo do caminho no sentido das energias limpas, temos que ser suficientemente racionais para não onerando demasiado os combustíveis fósseis, termos as empresas ativas a funcionar, mas também a pensar nos jovens, sendo nós necessariamente mais exigentes em relação a essas empresas. Tem que haver equilíbrio. Para já um não, com um caminho para fazer, não é? Tem que se encontrar um ponto de equilíbrio e tem que se perceber que cada caso é um caso, não é? Há países que são mais dependentes dos combustíveis fósseis, há países que são menos dependentes dos combustíveis fósseis, há países que podem investir neste momento
numa lógica equivalente à que me refere, porque levam muitos passos de avanço, o caso da Alemanha, por exemplo, a BMW, eu estive a visitar a fábrica da BMW, toda a sua produção está já direcionada para o elétrico, porque tem essa produção que beneficia de fundos comunitários. Mas nem todos os países são a Alemanha, nem todos os países têm BMWs. E, portanto, nós temos que ser capazes de garantir que as economias dos outros países são sustentáveis e dão passos correspondentes àquilo que são as suas circunstâncias, não é? Claro. E, portanto, eu diria sim no caminho para as energias limpas, atenção à perspectiva dogmática como se encaram hoje as energias fósseis, enquanto continuam a ser necessárias em muitas sociedades e em muitos países, no caso de Portugal. 2 reações finais. Uma, primeira, forças militares da União Europeia, sim ou não? Não, Exército Único Europeu não. Participação de Portugal no âmbito da NATO, sim. A NATO garante-nos paz e segurança desde o fim da Segunda Guerra Mundial e eu diria que sim, há modernização dos equipamentos militares, há interoperabilidade de armas dentro da União Europeia para que se consiga racionalizar os investimentos, mas não um Exército Único Europeu. E finalmente, subsídio de desemprego europeu, sim ou não? A segurança social é neste momento uma área soberana dos Estados, não temos uma segurança social europeia propriamente e por isso o que eu lhe digo é que neste momento essa é uma obrigação dos Estados, sem prejuízo de mecanismos que se devem encontrar no âmbito de mecanismos de solidariedade, que não propriamente subsídio de desemprego europeu, mas sim algum país, por alguma razão, do ponto de vista sociológico, há camadas da população em estado de grande risco, digamos assim, a União Europeia deve intervir com mecanismos de solidariedade. Não lhe chamaria subsídio de desemprego europeu neste momento, porque neste momento a segurança social é uma lógica estritamente nacional. Ok, vamos passar para outro tipo de reações, se calhar podemos sentar aqui um bocadinho. Qual é que considera ter sido o seu ponto alto da legislatura anterior? O relatório sobre interoperabilidade, que foi o maior passo no combate ao terrorismo na União Europeia. É um relatório que permite tornar interoperáveis, ou seja, consultáveis, dados relativos a pessoas que diferentes polícias na União Europeia e entidades de fronteira como a Frontex e não só, possuem. Para lhe dar um exemplo, aconteceram atentados em França, aconteceram atentados na Alemanha, apenas em alguns casos porque o sistema de interoperabilidade não existe. Um dos atentados na Alemanha aconteceu praticado por um refugiado afegão que tinha requerido asilo com 18 identidades diferentes, em diferentes países, requeriu asilo, conseguiu enganar toda a gente, cometeu um atentado. Em França houve um tunisino que fez rigorosamente a mesma coisa, 7 identidades diferentes. Porquê? Porque não há um sistema de interoperabilidade. Um polícia em França que tenha dúvida sobre uma determinada identidade, que lhe pareça que uma pessoa pode estar na iminência de praticar um ato terrorista ou tenha dúvidas, não tem neste momento um sistema que lhe diga o que é que existe ao nível da União Europeia relativo a esta pessoa. E, portanto, há dados em relação a essa pessoa que podem existir em Portugal ou na Alemanha, mas não tem acesso. Este sistema de interoperabilidade vai ser gerido pelo EULISA e é um sistema que permitirá, de futuro, a partir de 2022, quando toda a componente tecnológica estiver desenvolvida, vai permitir o acesso de diferentes polícias e diferentes entidades a dados sobre pessoas, naquilo que será um passo gigante no combate ao terrorismo. Eu teria isto talvez como ponto alto do ponto de vista legislativo. Do ponto de vista não legislativo, uma iniciativa que é única na União Europeia, que se chama O Melhor de Portugal, é uma ação de promoção dos produtos agroalimentares, que é já a maior ação de promoção do setor na Bélgica. Foi por mim feito, sendo eurodeputado, mostra o que um eurodeputado pode fazer para além das 4 paredes e da lógica, digamos, estatística. Junta mais de 30 mil pessoas numa praça, leva mais de 100 produtores portugueses, a parte toda a diáspora que trata do setor da restauração, já é inaugurado pelo Presidente da República, por ministros, mesmo ministros que não são do CDS, o que mostra bem da sua dimensão. E eu tenho muito gosto de ser um dos obreiros. Tem dito, aliás, ainda agora me disse, ser contra impostos europeus. Isto é uma questão de terminologia, vamos pôr uma taxa que seja consensualizada até a nível de Conselho, por exemplo, para tributar transações financeiras. Estamos a falar de coisas destas, estamos a falar de quê exatamente? As taxas... É contra impostos europeus? Sou conceptualmente contra impostos europeus porque a tributação é uma das áreas soberanas dos Estados, como é a justiça, e portanto nós não estamos dispostos, nós não somos federalistas no CDS, acreditamos num projeto que é de nações, e não aceitamos que Portugal possa à prazo ser transformado numa espécie de região da União Europeia ou num Estado federado, quer dizer, não nos faz nenhum sentido. Neste projeto de nações sabemos que há interesses estratégicos diferenciados e sabemos que do ponto de vista tributário os países não estão todos nas mesmas circunstâncias. Um imposto
lançado na Alemanha ou em Portugal, certamente não terá o mesmo impacto sobre a mesma empresa, para não dizer sobre as mesmas pessoas. E, portanto, nós somos conceptualmente contra impostos europeus. Depois, há uma razão que tem que ver com a desnecessidade, a propósito da redução do orçamento da União Europeia, porque há um número, o PS e o PSD, como sabe, fizeram um pacto para os impostos, que a dado passo depois dizem não são impostos europeus, mas tem uma razão de ser, é a redução do orçamento da União Europeia, só não dizem quanto é que é preciso capitalizar para justificar esses impostos. E nós estamos a falar de 1,2% de reforço do orçamento europeu da União Europeia, que o Dr. António Costa defende, 1,3% que defende o Parlamento Europeu, mas estamos a falar, no caso 1,2%, de perto de 300 milhões de euros e no caso 1,3% perto de 700 milhões de euros. Ora, eu não percebo como é que é sequer inteligente criar uma máquina tributária em Bruxelas, aceitá-lo e aceitar, por exemplo, o fim da regra da unanimidade, que existe exatamente para que um Estado possa dizer não, para capitalizar um orçamento da União Europeia em 340 milhões de euros. Nós só no BPN dos contribuintes metemos 5 mil milhões, não, BPN 7 mil milhões de euros, Caixa Geral de Depósitos 5 mil milhões de euros, Novo Banco muitos milhões de euros. E, portanto, por 700 milhões de euros estamos a criar uma máquina tributária. Em relação aos bancos, nunca vi ninguém pedir impostos na União Europeia ou um reforço de impostos em Portugal. E já agora, sobre as transações financeiras, eu gostava de recordar que o anterior governo do PSD e do CDS tinha sobre isso um parecer que é o que eu concordo, um imposto sobre as transações financeiras para capitalização do Orçamento Geral do Estado, não para capitalização num orçamento da União Europeia. E, finalmente, dizer que para quem quer poupar os contribuintes, como tem sido o discurso do PS e do PSD, eu recordaria que ambos pactuaram transferir para Bruxelas as multas resultantes das violações das regras da concorrência. As regras da concorrência são receitas do Orçamento Geral do Estado. Ora, quer-se poupar os contribuintes, mas ao mesmo tempo vai-se transferir para Bruxelas, o que é uma componente do Orçamento Geral do Estado? Parece uma forma muito singular de poupar os contribuintes. Porque o buraco que se abre no Orçamento Geral do Estado vai ter que ser coberto por receitas dos contribuintes e, portanto, sou contra impostos europeus. Ou taxas, ou o que lhes queira chamar, porque para mim é semântica. Quando o contribuinte paga, é semântico ao resto. Vamos à política partidária europeia. Ainda se sente perto do PPE? O CDS, eu sinto muito perto... E de Manfred Weber, particularmente? Eu sinto muito próximo do PPE. O CDS, aliás, eu sinto-me do PPE. O CDS é um partido fundador do PPE, não é o PSD. O PSD, como sabe, em 1974, a sua geração sabe, no seu caso sei porque é particularmente informado, mas o PSD começa por pedir a adesão à Internacional Socialista e o PPE esteve num grupo político liberal. O CDS foi membro fundador do partido antecedente do Partido Popular Europeu, que é um partido de democracias cristãs, como o CDS é. Mais tarde, com Maastricht, houve um incidente que sabe, e o CDS sai do PPE, e é aí que o PSD entra no PPE. E depois nós voltamos ao PPE, portanto, o PPE é a nossa matriz originária, sinto-me completamente do PPE, apoio o Manfred Weber, independentemente de não lhe esconder que via como muito bom candidato Michel Barnier, que tem feito um trabalho extraordinário na negociação do Brexit, é uma pessoa muito amiga de Portugal, mas o Michel Barnier, mas o Manfred Weber é um dos últimos democratas cristãos do PPE, se quiser. É um bávaro, católico, e é uma pessoa com quem me sinto confortável, sem problema. Agora, também lhe digo a terminar, que para mim o Spitzenkandidat é um processo mais ou menos para português ver, porque já se sabe que desde logo a esquerda socialista vence ao Manfred Weber, não o apoiará para Presidente da Comissão e, portanto, um entendimento que não é para cumprir antecipadamente porque os socialistas o boicotam, deixa de existir e, portanto, para mim não perco um segundo sobre ele na campanha. Vamos a temas outra vez, 2 temas particularmente. Primeiro, alterações climáticas. Há quem diga até que o PPE, até o CDS têm estado mais calados sobre este assunto do que outros partidos, até da esquerda, por exemplo. Concorda com isto? Acha que há medidas mais concretas a tomar? Não concordo nada. Do que, por exemplo, ir além de simplesmente proibir os plásticos? Não concordo nada. Nós temos tido, como lhe disse, várias ideias todos os dias e as alterações climáticas têm estado no centro das nossas iniciativas políticas. De resto, eu tenho repetidamente, todos os dias quase, enunciado um dos últimos relatórios, um relatório das Nações Unidas, que mostra o impacto das alterações climáticas para 2030, circunstâncias muito graves para Portugal. Em primeiro lugar, somos o país da União Europeia que mais sofrerá o impacto das alterações climáticas. Em segundo lugar, em 2030, se nada for feito, a chuva vai estar reduzida em 50% nos meses de primavera e verão e vai aumentar a 20% no inverno. 2/3 da nossa costa vai estar em estado acelerado de erosão. Culturas de tipo mediterrâneo que acontecem, por exemplo, neste momento no Alentejo terão que rumar a norte
por causa do aumento das temperaturas. As vagas de calor vão aumentar cerca de 50% para temperaturas médias acima dos 35 graus e, portanto, se nada for feito, Portugal será dos mais afetados. E nós temos apresentado várias medidas, por exemplo, em relação à água. Temos medidas concretas para preservação dos recursos aquíferos, sedimentação da nossa costa em estado de erosão, recuperação de mecanismos de condução de água, menores formas e mais eficazes formas de regadio, novas formas de captação de água, transformação de água salgada em água doce, no que tem que ver com o mar, já lhe referi, sistemas de sedimentação de ribas e de escarpas que serão altamente prejudicadas e danificadas com o estado de erosão e, portanto, o ambiente e principalmente o que tem a ver com a água e o interior estão no centro das nossas propostas políticas para esta legislatura. Vamos então a um último tema que diz particularmente muito à minha geração e aos jovens, que é a tecnologia no emprego, nas formas de viver, nas formas de estar. Também já falámos um bocadinho sobre o impacto que tem nas discussões sobre impostos, sobre tributar grandes empresas, sobre fazer como a Irlanda faz, como estava a dizer há bocado, de não tributar quase nada a grandes empresas para as atrair. Ou seja, há aqui muita coisa. Um dos temas que mais motivou os jovens a falar sobre a União Europeia recentemente foi o artigo 13, o suposto fim da internet, a proteção dos direitos digitais está aí também. Sobre este tema, o que é que há concretamente do seu lado? Eu diria, vamos cá ver, a sua geração é a geração do digital, a minha era a geração do analógico, não é? Eu cresci com as cassetes, o meu amigo cresceu com o iPad e o iPhone já formatado para uma realidade à qual eu tenho que me adaptar e, portanto, eu diria que o digital é a nova revolução depois da Revolução Industrial. E quem não se adaptar ao digital... É um novo poder até, não é? Completamente. Enfim, a globalização da informação acontece por causa do digital. E, portanto, quem não se adaptar ao digital é do século passado. E, por isso, os países que melhor investam no digital são os países que estarão à frente em relação aos mecanismos de progresso que são de hoje. Nós vemos jovens da sua geração a sair das faculdades e a investirem e serem capazes de coisas extraordinárias. Eu estive ontem numa das iniciativas que estive, vi 2 jovens da sua idade que desenvolveram drones que estão a ser vendidos neste momento no mundo inteiro e são de altíssima tecnologia e, portanto, com recurso a todo tipo de equipamento que na minha geração seria de ficção científica. E, portanto, isto para dizer que a sua geração é mais capaz para estas novas ferramentas e o problema, para mim, é perceber quem dirige politicamente o país, que ainda é muito da outra geração, a não conseguir pensar para além de uma tributação que, por causa dela, só afasta as oportunidades. Se um investidor no digital tem um país como a Irlanda que taxa pouco e os atrai, acha que vai investir num país socialista como o português, que há a primeira oportunidade, quando o digital começa a dar cartas, tributa e diz, atenção que isto é castigo. Eu estava-lhe a dar o exemplo de como em Portugal, sendo nós o terceiro país da União Europeia que mais emprego gera e riqueza no digital, ao menos nisso estamos à frente dos outros, temos exatamente no primeiro ministro socialista o homem da frente a pedir venham cá tributar o digital. A mim não faz nenhum sentido. E, portanto, o digital hoje são oportunidades e nós somos os primeiros a reclamá-las com programas que sejam muito efetivos em relação às empresas, em tudo o que tem a ver com a modernização, não só na perspectiva da economia circular e das energias limpas, é do ponto de vista da maior produtividade, é do ponto de vista da maior segurança. O digital são todas as oportunidades. E o digital não se usa o artigo 13 já agora, sendo que o diploma em si tinha grandes vantagens, para além do artigo 13 e do artigo 11, que depois foram o 15 e o 17, e que tem que ver com, olha, um dos problemas dos tempos, potenciado pelo digital, é o lado perverso que às vezes existe, e que tem que ver com as fake news, entre outras coisas, não é? E com a possibilidade dos perfis falsos, da violação dos direitos de personalidade, as injúrias, as difamações, as pessoas que podem ter a sua vida destruída globalmente com uma mentira ou com imagens de devassa, e este instrumento visava tudo isto, que não apenas o YouTube, e mais que não seja em relação ao artigo 13 com uma solução que acabou por tentar criar equilíbrios, e como vê, o YouTube não acabou, nem vai acabar. Aliás, um bom exemplo da negociação entre o Conselho Interinstitucional, exatamente. Aliás, quando surgiu a primeira publicação no YouTube que dizia o YouTube vai acabar, isto é tudo uma tragédia, porque o que tinha sido votado nem sequer tinha sido artigo 13 nem artigo 15, tinha sido votado uma autorização para negociação em trílogo, não tinha sido votado nenhum instrumento. Mas na internet já passava como tinha sido votado o artigo 13, que depois nem foi 13, passou a ser 17, mas pronto.
Vou-lhe pedir uma última coisa, que é uma mensagem para votarem no CDS? Pessoas, mas também para os jovens, se quiser, assim, claro. Mas cada vez mais, até porque estamos todos contra uma coisa, que é a abstenção, claro. de certeza, e é preciso dar boas razões às pessoas para votar. Que boas razões é que temos para votar e para votar particularmente em si e no CDS? Bom, em primeiro lugar para os jovens, porque, vamos cá ver, é para mim muito impressionante taxas de 65%, 66% de abstenção e nos jovens com uma adesão de perto de 19% apenas nas urnas. Porquê? Porque a sua geração tem as oportunidades que a minha geração nunca teve. A minha geração mostrava o bilhete de identidade à fronteira em Espanha para sair. A minha geração, se quisesse trabalhar em Espanha, era imigrante. A minha geração não tinha programas Erasmus, não tinha livre circulação de bens, pessoas, serviços e capitais, não tinha programas Leonardo da Vinci. O nosso Interrail era viagem de comboio paga por nós, eu nunca consegui juntar dinheiro. Agora vamos ter um programa de Interrail que é pago pelos contribuintes europeus. A vossa geração beneficia de um mercado de 500 milhões de pessoas. A vossa geração pode estudar em universidades da Europa inteira, pode ser tratada num hospital da União Europeia. A vossa geração é que meios tem a perder se a União Europeia acabar, porque a minha vida da minha geração está com os traços feitos, com as opções tomadas. A vossa geração começa, o futuro está aí e não vota. Quando realmente a União Europeia se desagrega, o Brexit é uma possibilidade, quando os extremismos que são contra a União Europeia crescem e a vossa geração, que devia ser a primeira a dizer nós queremos a União Europeia, convencida de que tudo é adquirido, fica em casa. Isso é para mim muito estranho. Depois uma razão para votarem no CDS ou algumas. Eu acho que principalmente neste momento, e um partido deve ser avaliado em cada momento, eu diria que o CDS é neste momento a única opção possível, a única escolha possível para quem é de direita em Portugal. Nós temos, como bem sabe, em termos partidários, a proximidade maior do CDS está no PSD. Portanto, estamos juntos em muitas autarquias e já estivemos juntos em governos. Acontece que neste momento, com a liderança do Dr. Rui Rio, que é uma pessoa de quem eu aprecio, mas facto é que o Dr. Rui Rio recentrou o PSD. O Dr. Rui Rio diz que o PSD é hoje um partido de centro, diz dele próprio um líder de centro-esquerda. O Paulo Rangel, em entrevista, diz: eu nunca disse que era de direita. Portanto, basicamente hoje o PSD é um partido de centro. Nós no CDS somos a direita da moderação, nós somos o lado direito da moderação. E sociologicamente há muito eleitorado em Portugal que é de direita. São pessoas que se sentem de direita, são pessoas conservadoras, pessoas que querem um Estado menos pesado, que querem menos impostos, que acreditam mais na iniciativa privada, são pessoas com uma outra visão da vida, mais empreendedora, se calhar, e as pessoas são pessoas que querem que os problemas sejam tratados e não estão preocupados com aquele cinzentismo do centrão, do politicamente correto, que tem medo de não dizer uma coisa que no dia seguinte possa dar um título que os prejudique nas urnas. Nós no CDS falamos mesmo aquilo que tem que ser falado, pelo menos eu falo, sou a cabeça de lista do CDS. E por isso, porque a direita tem que ter uma voz, e para além do mais, porque o CDS é neste momento o único partido que garantidamente nunca validará um governo do Dr. António Costa. Eu recordava-lhe que o PSD já fez 3 acordos com o Partido Socialista. Fez um para os impostos, que nós dizemos que são europeus, o PSD diz que não são. Fez um para a descentralização, curiosamente muitos autarcas do PSD e do PS rejeitam. Fez um para as viagens, naquele caso Galpegueito. E o Dr. Rui Rio diz que em circunstâncias excepcionais poderá validar um governo do Bloco Central. Ora, o que nós dizemos é: nós não celebramos nenhum acordo com o Partido Socialista, a este Partido Socialista só somos oposição e nenhum voto no CDS servirá, se esta é a primeira volta das legislativas, para validar um governo do Dr. António Costa, que para além de mais não devia ser Primeiro-Ministro porque perdeu as eleições. E eu disso não tenho nenhuma dúvida. E portanto, quem seja de direita e queira ter voz, tem uma opção no CDS e eu terei muito gosto em representá-los e comigo outras pessoas que eu gostava que pudessem ser eleitas. Muito bem, tem muito mais campanha para fazer, desejo uma excelente campanha até ao muito final. Obrigado. Muito obrigado por ter falado connosco. E eu desejo-vos um grande futuro. Obrigado. Obrigado.